que, sem querer, mudou tudo. Ela perguntou se ele sabia de alguma pensão barata nas redondezas. Ele pensou por um segundo e disse que ali perto tinha um bairro onde o aluguel era mais acessível, que tinha muita gente boa morando lá. Deu o nome de uma rua. Não cobrou pela informação. Renata foi a pé. O bairro era simples. Casas pequenas, muros pintados de cores fortes, fios cruzando as vielas, crianças jogando bola numa área que não era exatamente uma praça, mas funcionava como uma. Tinha um mercadinho na esquina, tinha uma barbearia com o rádio ligado. Tinha vida. Ela não sabia exatamente o que procurava. Estava andando devagar, olhando os endereços quando ouviu uma voz, alta, forte, saindo de dentro de uma das casas, como se as paredes não existissem. Senhor, tu és fiel, tu és fiel. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que o teu nome seja louvado, Senhor, que o teu nome seja louvado. Renata parou. A voz continuou. Passou de oração para canto sem aviso, naturalmente, como quem muda de assunto numa conversa que flui bem. Tinha algo naquela voz. Não era perfeita, não era treinada. Era a voz de alguém que canta porque precisa, não porque sabe cantar. E por alguma razão que Renata não conseguiu explicar nem para si mesma, ela foi até a porta e bateu. A porta abriu e apareceu uma mulher pequena, de cabelos brancos, avental florido, olhos que pareciam ter visto coisa demais e resolvido ficar em paz com isso. Benedita olhou para Renata de cima a baixo, não com desconfiança, com reconhecimento, como quem vê chegar alguém que estava esperando, sem saber que estava esperando. Entra, minha filha, o café ainda está quente. Renata quis dizer que não queria incomodar, que tinha batido sem querer quase, que estava só passando. Mas o que saiu da boca foi outro. Tô com medo, ela disse. Benedita assentiu como se aquilo fosse a resposta mais normal do mundo. Eu sei. Entra. O barraco de Benedita era pequeno. Uma cozinha que era também sala. Um quarto fechado com cortina de retalhos. Uma janela com planta na frente. Uma mesa com toalha de crochê. Em cima da mesa, uma Bíblia aberta. E na parede, um único quadro. Uma imagem simples, pintada à mão, de Jesus caminhando numa estrada de terra. Elas tomaram café. Benedita não perguntou nada de imediato. Pôs o copo na mesa, sentou e esperou. Como quem sabe que a história vem quando está pronta para ser contada. Renata falou por quase uma hora. Falou da planilha, do Rodrigo, do pendrive, do homem na calçada. E quando chegou no sonho, ela parou, olhou para Benedita e disse: vai achar loucura. Benedita disse: conta. Renata contou o sono. O canteiro parado, o homem parado, os olhos que conheciam o nome dela, o dedo apontando para alguma coisa que ela não conseguiu ver. Benedita ficou um tempo em silêncio. Depois olhou para o teto. Depois olhou para Renata. Ele estava apontando para este lugar bem onde você está agora. Renata abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta para isso. Como assim? Benedita se levantou. Foi até o quarto. Voltou com uma caixa de sapato velha amarrada com barbante. Pousou na mesa com cuidado, como quem pousa algo frágil. Soltou o barbante devagar. Abriu. Dentro havia papéis. Muitos papéis. Dobrados, amarelados, com as bordas ressecadas do tempo. 15 anos, Benedita disse. Guardar isso por 15 anos foi a coisa mais pesada que eu já carreguei. Mais pesada do que a pobreza, mais pesada do que a solidão, porque eu sabia o que tinha aqui dentro e não sabia para quem dar. E o que Renata descobriria naquela caixa velha a faria entender que o próprio Deus havia preparado aquele encontro. Benedita tinha sido cozinheira da construtora Vitória Real por 12 anos, não no escritório. No canteiro mesmo, no alojamento onde os trabalhadores comiam.
embora até os executivos da empresa aparecessem na hora do almoço para provar o tempero da sua comida. Benedita não era apenas a cozinheira, ela era a mãe do canteiro, como todos a chamavam. E falando em mãe, foi graças a ela que seu filho único, Odenir, seu amigo e companheiro, desde que o marido falecera, conseguiu um emprego naquela construtora como um jovem servente e em 12 anos ali se tornou um pedreiro de respeito na construtora. Mas como uma mãe daqueles peões, ela via tudo. Via os homens chegando de outros estados com a cara de quem tinha sido prometido um salário e encontrado outro. Via os ferimentos mal cuidados porque a empresa não queria registrar acidente. Via o medo nos olhos de quem sabia que reclamar era demissão imediata e ainda devia a passagem para voltar para casa. Mas ela testemunharia algo ainda mais terrível. Em 2009, a construtora Vitória Real negligenciou uma norma básica de segurança para economizar. Houve um desabamento em uma vala e o filho de Benedita foi soterrado. Rodrigo Sampaio, jovem e já cruel, não chamou o resgate imediato. Ele mandou limpar o local e esconder a irregularidade antes da perícia chegar. Ele fez Benedita assinar papéis que ela não entendia, renunciando a direitos, dizendo que o filho fora o culpado. Ele não tirou apenas o emprego dela, ele tirou o futuro e a dignidade de uma mãe, pagando uma indenização de miséria que mal cobriu o enterro. Ele achou que eu era lixo, minha filha, disse Benedita, a voz agora como um trovão baixo. Ele me disse que meu filho não valia o atraso da obra, mas eu não saí de lá vazia. Benedita passou meses recolhendo o que sobrou. Antes que as provas fossem destruídas, ela escondeu o diário de obras original daquela semana. Juntou fotos. O engenheiro arrependido entregou a ela antes de sumir. Foi além, e com a ajuda de uma sobrinha, ela organizou nomes, datas, valores, relatos, conseguiu cópias de contra-cheques falsos que um dos trabalhadores tinha guardado. Conseguiu a planta de um alojamento que não passava em nenhuma norma de habitabilidade. Foi à delegacia do trabalho. O delegado ouviu, anotou e disse que ia verificar. Nada aconteceu. Foi a um sindicato. O representante ouviu, anotou e disse que ia encaminhar. Nada aconteceu. Foi a um advogado gratuito. O advogado leu tudo, devolveu os papéis e disse que o caso era complicado e que ela precisava de mais provas. 15 anos depois, o crime prescreveu para a justiça dos homens, mas Benedita guardou a caixa, porque ela sabia que o padrão de maldade de um homem como Rodrigo nunca muda. Renata olhava para aquela caixa e sentia o peso do que estava ali. Não era só papel, era 15 anos de fé armada contra o esquecimento. Mas os papéis de 2009 não bastam sozinhos. Prescreveu muito e não tem assinatura de ninguém com autoridade para confirmar, lamentou Renata. Benedita olhou para ela. Mas o seu pendrive tem. Renata estava em choque. Ela percebeu que o pendrive que carregava não era apenas sobre números, era sobre o mesmo monstro. E numa explosão de fé, Renata disse: Benedita, eu tenho os contatos certos que podem nos ajudar. E há um promotor que há muito tempo está de olho na construtora Vitória Real. Mas Rodrigo, com seu dinheiro e sua influência na prefeitura, tem conseguido se safar. E eu ainda sei qual é a senha do servidor que autentica esses documentos de 2009. Renata junta as provas do pendrive com as provas de Benedita. Ela mesma redige a denúncia digital e envia direto para o canal sigiloso do Ministério Público, que ela conhecia por trabalhar nos bastidores. Renata estava no barraco de Benedita, tomando café, ouvindo ela cantar um hino de harpa cristã com a mesma desenvoltura de sempre, como se o mundo inteiro pudesse estar desabando lá fora e ela ainda encontrasse motivo para entoar louvor. A notícia chegou pelo celular. 2 auditores do Ministério do Trabalho, um promotor, Polícia Federal. Documentos apreendidos.
A fiscalização não foi apenas administrativa. Por causa das provas de 2009, que Renata reautenticou com os dados novos, o Ministério Público conseguiu um mandado de prisão preventiva. Logo, o maior escândalo de Goiânia circulava nos noticiários. Rodrigo Sampaio, um dos maiores figurões da cidade, amigo de políticos, é levado algemado do canteiro de obras. No barraco, Renata lê a notícia. Benedita para o hino. O silêncio é profundo. Seus olhos, cansados de tanto esperar, encontram o retrato amarelado do seu filho Odenir na estante. Um sorriso leve surge em seus lábios enquanto ela sussurra: 15 anos, Senhor. Eu sabia que o Senhor não tinha se esquecido de mim, nem dele. Nos meses seguintes, as engrenagens da justiça brasileira, conhecidas por serem pesadas e lentas, começaram a moer o império de Rodrigo Sampaio. Ele respondeu por superfaturamento, trabalho escravo e, graças às provas de 2009, pelo homicídio culposo e ocultação de provas no caso de Odenir. A construtora Vitória Real teve suas obras embargadas e os nomes daqueles operários esquecidos finalmente apareceram em processos de reparação. Ninguém ficou rico. Nenhum valor depositado em conta trazia de volta o tempo perdido ou a saúde gasta no canteiro. Mas alguma coisa que não existia antes passou a existir: a honra. O registro oficial da empresa foi retificado. Odenir não era mais o culpado pelo próprio fim. Ele era a vítima de uma negligência que agora tinha nome e sobrenome. Renata foi a peça-chave. Ela não voltou para a construtora. Começou do zero em um escritório pequeno, com um salário menor e sem o status de antes. Mas ela dormia. Finalmente, ela dormia a noite inteira, porque sua consciência estava em paz. E toda semana, sem falta, ela voltava ao bairro de Benedita. O reencontro não tinha data. Acontecia. Renata chegava com um pão, uma fruta ou apenas com o cansaço do dia. E Benedita já estava lá, com o café pronto e um hino nos lábios. Numa dessas tardes, 6 meses depois da queda de Rodrigo, Renata parou diante do quadro de Jesus, caminhando na estrada de terra. Benedita, chamou Renata, o homem do meu sonho. Eu nunca consegui descrever o rosto dele, mas hoje, olhando para esse quadro, eu entendi o porquê. Benedita serviu o café e esperou, em silêncio. Não é porque o sonho estava borrado, é porque o rosto dele não se guarda como foto. Se guarda como sensação. A sensação de que alguém sabe o seu nome de verdade, Benedita. Não o nome que o mundo te deu, mas o nome que você é para ele. Benedita assente devagar, os olhos marejados, mas com um sorriso de paz diz: é a sensação de quem não está órfã, minha filha. Ele te viu naquela planilha, com medo, assim como ele me viu aqui, chorando pelo meu Odenir por 15 anos. Ele sabia que o mundo ia tentar apagar o nosso nome, mas ele guardou cada letra. Renata ficou em silêncio, absorvendo a força daquelas palavras. E Benedita continuou: ele não precisava que você fosse uma heroína. Ele só precisava que você confiasse na direção dele, até chegar na minha porta. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era um silêncio de dever cumprido. Lá fora, o barulho do bairro continuava. Crianças, rádios, mototáxis. A vida que não para. Benedita levantou sua caneca de café como quem celebra um plano perfeito. Foi o Senhor quem fez isso. Renata levantou a dela com convicção. E é